Olá internet, aqui é o Marcelo e neste Desempacotando eu trago um jogo que foi o meu favorito por muito tempo, apesar de hoje eu quase não jogar mais, mas faz parte da minha coleção e um dia eu chegaria a ele mesmo. Hoje eu vou falar para vocês de um jogo chamado Xadrez. Esse jogo foi lançado no Brasil pela Grow, mas o copyright dele é uma longa história, meio confusa, assim, é difícil de entender, então basta dizer que ao longo do tempo várias empresas também produziram versões desse jogo. Algumas com algumas modificações, feitas com diferentes cores ou diferentes materiais. Eu mesmo possuo uma cópia feita de madeira e outra de pedra-sabão. Mas eu já vi o xadrez sendo produzido com peças representando os clãs de Vampira Máscara, por exemplo. E recentemente a Planeta de Agostini começou a lançar fascículos com personagens de Star Wars. Mas não importa o formato, tamanho, material, todos esses jogos são obviamente o xadrez e funcionam com as mesmas regras básicas. Vamos a elas. E esse é o tabuleiro do jogo. Aqui você tem 8 quadrados na horizontal, 8 na vertical, alternados entre cores claras e escuras, geralmente preto e branco, mas às vezes, como vocês veem aqui, mais marrom, né? E essas são as peças. Eu começo colocando as 8 peças na frente, chamadas peões. Elas vão na segunda casa e logo depois eu vou colocar 2 torres, aí os 2 bispos, os 2 cavalos, e aí eu tenho o rei e a rainha. O rei vai no quadrado de mesma cor, peça branca no branco, aqui é chamado de casa, e a rainha vai na peça de cor ao contrário. E o que é importante, isso é o contrário do outro jogador. Você coloca os seus 8 peões, geralmente de cores escuras, aqui ele é preto, eles são pretos, né? Peças claras e escuras geralmente. E aí você coloca também as 2 torres, os 2 bispos, os 2 cavalos, e aí o rei e a rainha olhando um para o outro. Então o rei preto vai na cor oposta e a rainha vai na mesma cor. Claro com escuro, escuro com claro, de modo que eles se oponham no tabuleiro. Isso é muito importante. Vamos falar dos movimentos das peças. Primeiro, o peão. O peão pode mover uma casa geralmente, mas se for o seu primeiro movimento, ele pode mover 2 casas. Além do peão, nós temos aqui atrás as peças que precisam do peão ser removido para elas possam andar. A torre anda qualquer quantidade de casas apenas na vertical e na horizontal. Qualquer quantidade de casas, mas ela não anda na diagonal. Quem anda na diagonal é o bispo, que só anda na diagonal qualquer quantidade de casas. Você vai notar então que um bispo só vai andar nas casas brancas e o outro nas casas pretas. A outra peça que eu tenho aqui é o cavalo. O cavalo anda em L, ou seja, 3 casas para frente e uma para a direita ou para a esquerda, ou uma casa para frente e uma para a direita ou para a esquerda. Ele sempre anda em L. A vantagem do cavalo é que ele pula por cima de outras peças. Ele pode se mover quando uma peça está na frente dele. Agora eu vou mostrar o movimento das 2 peças-chave do jogo. Primeiro a rainha. A rainha é uma mistura do bispo com a torre. Ela anda em qualquer direção, qualquer quantidade de casas. Ela só curiosamente não faz o movimento do cavalo. É reto ou na diagonal. E ela também não passa por cima de outras peças. A única peça que pula outras peças é o cavalo. O rei é uma versão mais fraca da rainha. Ele pode se mover em todas as direções, mas apenas uma única casa. O rei não é uma peça que você vai querer se mover muito de qualquer forma no tabuleiro, porque ele é a peça que encerra o jogo se for eliminada. Vou mostrar agora como é que as peças eliminam outras peças. Esse é, afinal de contas, o objetivo do jogo. Esse aqui é uma torre e aqui eu tenho um peão. Então a torre elimina simplesmente parando numa casa em que tem outra peça. O bispo é a mesma coisa, ele elimina parando numa casa em que tem outra peça. Todas as peças funcionam mais ou menos dessa maneira. O cavalo, por exemplo, vai comer uma peça só parando em cima dela, exceto que ele pode pular por outras peças, aliadas ou inimigas. O peão, porém, ele é estranho. Ele nunca elimina a peça que está logo à frente dele. O peão só elimina outras peças na diagonal. Isso cria uma situação interessante. Você pode eliminar uma peça que está na diagonal, só que você vai acabar tendo 2 peões na mesma coluna e uma linha livre, sem peões. Isso faz parte da estratégia do jogo. É importante você prestar atenção nisso, porque o seu adversário pode forçar, pode sacrificar uma peça simplesmente para que você abra essa avenida, para que ele invada o seu território. E o objetivo do jogo é você eliminar o rei do adversário. Você não precisa necessariamente eliminar todas as peças do adversário. Para falar a verdade, bons jogos têm uma quantidade mínima de eliminação de peças. É difícil você ver um jogo em que os 2 jogadores estão com pouquíssimas peças no tabuleiro. Desde que você elimine o rei, você ganha o jogo. E esse é o básico do jogo. Há muito mais do que isso, mas é relativo a estratégias e métodos. Por exemplo, é importante nesse jogo você pensar 2 ou 3 movimentos à frente, pensando em cada possível movimento que o seu adversário pode fazer. O que significa que quanto melhor a memória do jogador, mais chances ele tem no jogo. As peças
Bom, só isso aí que você viu. Os movimentos não fazem muito sentido, exceto pelo cavaleiro, que pula obstáculos, né? E o rei, talvez por ser velhinho, só anda de uma casa. Mas esse é um típico jogo europeu, em que as peças e as regras em si não têm muita relação com o tema, o que é obviamente uma batalha medieval. Esse é um daqueles jogos de tabuleiro que os geeks adoram citar como sendo o melhor aceito pelos não-gamers. Ele apareceu em cenas de filmes como Blade Runner e Harry Potter, por exemplo. E existe até versões do jogo para videogames, o que aliás vem acontecendo muito ultimamente. Elder Sign, Agrícola, Carcassonne e muitos outros jogos têm recebido versões para iPad, para iPhone, para Android. Eu acho o xadrez um jogo um pouco velho, reminiscente demais do tempo em que os jogos eram menos complexos e os materiais também não eram lá muito bons, como vocês viram no vídeo. Não importa a versão do xadrez que você encontra, até mesmo versões comemorativas de aniversário têm o mesmo terreno básico, aliás, de onde o jogo pode ter tirado o seu nome. Eu espero que um dia a Fantasy Flight Games pegue a licença desse jogo e produza algo com regras como terreno modular, ou fazendo dele uma coisa tipo, sei lá, no universo de Game of Thrones. Seria uma coisa legal. E lançando pequenas expansões regularmente, como já faz os Living Card Games, tipo mais peças, ou peças que você pode alterar meio que você podendo construir o seu exército. Isso seria uma coisa bem legal. Mas, se você quer um jogo simples e transportável, que você pode ensinar para não-gamers, é uma boa pedida. E este foi o Voz da Terceira Terra sobre xadrez. Até o próximo.